Obrigada, Nader, Ricardo, pelo convite para estar aqui com vocês. Sei que essa é a atividade inaugural, né? Então, uma certa responsabilidade aqui de estar abrindo esse espaço junto aos estudantes da universidade de vocês e à comunidade. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento, porque eu acho que são espaços como esse que fazem com que a gente realmente consiga fazer as conexões entre o que é aquela parte mais acadêmica, teórica, e o que está acontecendo na nossa sociedade de maneira geral, né? Então, a gente poder realmente ter espaços de pensar e fazer essas conexões é o que faz com que a gente se sinta realmente parte de uma comunidade, parte de uma sociedade, para que a gente possa também pensar na maneira como a gente pode contribuir, né, com os nossos talentos, com os nossos conhecimentos, as nossas perspectivas, para esse debate, né, essa conversa continuada, que é o que faz com que o conhecimento possa realmente ser um elo entre nós, né? O conhecimento, quando ele é algo que a gente guarda para nós mesmos, na verdade, ele não está fazendo nenhum tipo de mudança no mundo. O conhecimento, ele precisa ser aplicado, ele precisa ser trocado, né, conversado, para que a gente possa romper com os nossos modelos mentais e começar a pensar de maneiras diferenciadas mesmo, em termos das coisas que a gente lê, escuta, que a mídia traz para a gente, que os pais trazem para a gente, que os professores trazem para a gente, para realmente poder fazer essas conexões, né, entre o que é o conhecimento para nós e o conhecimento que a gente aplica para a transformação da sociedade. O tema que me foi apresentado é um tema que é um pouco desafiador, assim, em termos do que a gente pode pensar, porque tem várias perspectivas que podem ser levadas, né? Esse texto, né, esse material que inspira essa fala, o título é Toda a Natureza é Governada por uma Lei Universal, e aí a gente começa, a primeira pergunta é, meu Deus, que lei é essa, né? A primeira coisa que a gente começaria a querer saber é, que lei é essa? Que é essa lei universal que rege todo o aspecto da natureza, mas eu queria começar um pouquinho antes, fazendo algumas provocações. Eu vou tentar conectar aqui com a minha janela, a minha guia, para a gente poder ver uma apresentaçãozinha que eu produzi, que na verdade não é uma coisa muito formal. Eu queria muito que a gente pudesse fazer essa conversa de uma maneira bem informal, na verdade. Eu vou trazer algumas provocações, e a ideia é que a gente vá conversando sobre algumas coisas, colocando alguns temas, mas não é de maneira catedrática que eu quero me apresentar aqui para vocês hoje. Na verdade, o que eu quero é só fazer a provocação para a gente começar realmente a fazer essa reflexão. Então, quando eu estava pensando sobre esse tema, né, sobre a natureza governada por uma lei universal, eu comecei a pensar sobre a relação entre o ser humano e a natureza, né, ser humano e as leis espirituais e tudo isso. E aí, tudo pode cair numa perspectiva um pouco mais relacionadas com qual é o lugar do ser humano na natureza, né? Porque quem é o ser humano dentro do aspecto da natureza? E aí a gente tem, dentro da perspectiva mais científica, quando a gente vê os períodos da história, existe essa abordagem que é mais teosófica, né? E aí dentro dessa abordagem teosófica a gente tem tanto um Deus que é todo misericordioso, um Deus que traz todas as coisas, cria todas as coisas, mas um Deus também bastante punitivo, né? Então tem essas duas imagens que a gente pode pensar quando a gente começa a pensar em termos do que significa a relação do ser humano com a natureza. E aí, a partir de todo um processo de desenvolvimento do conhecimento, da relação entre as esferas de poder, eu sou da ciência política, então eu sempre estou pensando na questão da relação de poder entre as pessoas e as instituições, né? A gente tem as igrejas, né, com uma dominação, e aí você tem um processo de rompimento entre igreja e os reis, e aí essa disputa que começa a surgir, e também os avanços da ciência que fazem com que a gente consiga perceber determinados elementos relacionados ao avanço da sociedade, e aí a gente acaba saindo de um extremo, né, que é esse extremo antropocêntrico, para um outro extremo, de que, na verdade, o ser humano é que é o mais importante dentro de toda essa relação, né? Então, aí a gente acaba caindo numa outra armadilha, que é a armadilha do antropocentrismo, né? De que o ser humano é que é
o que tem acesso a tudo, é o ser humano, a criatura, né, racional, que consegue fazer todas as manipulações da natureza e adequar tudo o que existe à sua volta, e começa, então, uma relação com o ambiente, né, com a natureza, que é algo que faz com que a gente acabe abusando dessa nossa capacidade de racionalidade, capacidade de transformar, e se esquece, né, de ver as coisas por um outro lado, que é um lado um pouco mais equilibrado. E aí, por outro lado, a gente tem uma série de sabedorias, né, que vêm sendo trazidas para o nosso conhecimento mais geral agora, que são baseados nas visões, nas cosmovisões indígenas, né? Aqui tem algumas imagens que eu peguei para vocês da Pachamama, que diz, né, que nos coloca enquanto uma parte integral da natureza, uma parte que, na verdade, não se dissocia. O ser humano, ele não está superior a nenhum outro tipo de criatura, nenhum outro tipo de elemento dentro do universo, né? Tanto do nosso planeta em que a gente vive, mas também do universo como um todo. Então, é uma visão que, na verdade, ela permite uma outra percepção. Então, sem fazer nenhum tipo de defesa aqui estrita do que são essas visões de mundo, né? Tanto a visão do teocentrismo, do antropocentrismo, ou defendendo aqui as teorias de Pachamama, com certeza a gente tem muito debate para fazer com relação a essas visões de mundo, mas qual que é a provocação que eu gostaria de fazer para vocês, né? A provocação, na verdade, é muito mais no sentido da gente pensar realmente onde é que entra o ser humano em relação ao ambiente em que a gente vive. Se a gente concorda, né, a princípio, que toda a natureza é governada por uma lei universal, que lei é essa, né, de onde ela vem e para onde ela nos leva. Então, natureza, né? Natureza é tudo aquilo que está à nossa volta, é tudo aquilo que se compõe, se decompõe, todo o processo de transformação de elementos que se coligam e vão gerando transformação dentro do universo. E o ser humano, então, ele é parte da natureza, porque nós também somos formados por átomos e células e reações químicas, e todo esse transformar, né, é o que vai gerando o movimento dentro da nossa existência, enquanto partes dessa realidade que nos cerca também. Mas então, quais seriam alguns aspectos que nos diferenciam da natureza, né? E por que o ser humano, então, tem essa outra posição, ou se vê em uma outra posição em relação à natureza de uma maneira mais ampla? Bom, a natureza, se a gente parar para pensar nos fenômenos naturais, se a gente parar para pensar nos terremotos, nos vulcões, no crescimento das plantas, ela segue uma ordem, né, de criação, de crescimento, de decomposição, que na verdade ela própria não governa, né? A natureza, ela segue essa lei que vem de algo que é maior do que ela. Se a gente pega uma semente, dentro dessa semente existe uma árvore, mas ela não pode escolher qual árvore que ela vai ser, né? Ela já tem ali aquele potencial e já existe algo que governa a maneira como aquela semente vai se desenvolver e como aquilo vai se entregar. Obviamente, a semente ela pode ou não germinar, né? Dadas as condições em que ela se encontra, mas o potencial dela já está lá. Então, essa lei, ela é uma lei que é inexorável. Na verdade, a gente não tem nenhum controle, nenhuma... não dá para a gente modificar, apesar, né, de a gente poder extrapolar aqui, falar sobre manipulações genéticas das sementes e fazer cruzamentos e tudo mais, mas a lei da natureza é que aquilo que está contido, aquilo que existe dentro desse elemento, né, da semente ou dos animais, segue um processo, né, que vem da concepção daquilo ali enquanto elemento, das coligações que são feitas, da maneira como isso é nutrido pelo ambiente, e isso se desenvolve, né, até se tornar a árvore, ou o animal, ou aquilo que a gente vê. E aí, qual que é a diferença, então, entre esses elementos e o ser humano? Né? Se o ser humano pode fazer essas manipulações genéticas, se o ser humano pode fazer essas ligações, essas manipulações do ambiente, né?
Na verdade, então, ele consegue, sim, dobrar um pouco as leis da natureza. O ser humano consegue, por causa da racionalidade, do desenvolvimento do conhecimento, da característica de uma certa governabilidade até, né, que o ser humano pode ter em relação à existência, ele consegue fazer com que o processo de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, e de início e término das coisas consiga ser modificado dentro desse espectro. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso dentro de uma certa limitação, né? Ele faz isso dentro de um espectro que ele parte do ponto de vista de que, no final das contas, a gente só consegue fazer isso porque nós mesmos seguimos a mesma lei, a mesma existência, né? O ser humano também vem de um processo de coligação de elementos, de células, de processos, daquilo que nos compõe, e também vem dentro desse amadurecimento do crescer, do desenvolver, do frutificar e do morrer, né? De voltar a ser partículas nesse nosso universo. Então, no fim das contas, as provocações são basicamente essas. Qual é essa diferença tão grande entre ser humano e natureza, quando, na verdade, o ser humano ele é parte integrante da natureza, né? Se nós somos também esse elemento que é governado pelas leis da natureza, qual é, então, o diferencial, né? O que é que faz com que a gente possa realmente ser diferente desses outros elementos da natureza? E eu acho que a resposta, ou um início de resposta, ele parte do ponto de vista da nossa volição, né? Ele parte do ponto de vista daquilo que a gente consegue construir. E aí, voltando aqui ao tema do nosso ciclo de palestras, né, que é o servir à humanidade com princípios, talvez o que nos faça diferentes é justamente a nossa capacidade de poder utilizar todo esse conhecimento e essa possibilidade de manipular o universo à nossa volta, os elementos à nossa volta, que nos dê esse privilégio enquanto seres humanos para que a gente possa, então, gerar transformações positivas na sociedade, ver a nossa responsabilidade e gerar essas transformações positivas. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação para vocês, porque eu queria compartilhar um trechinho de uma declaração, né? É a Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente. É um documento de 1972, e essa aqui é a tradução que o pessoal da DHNet, que é uma rede de direitos humanos, fez. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Né? Então, aqui vem desse movimento da gente se reconhecer, seres humanos, enquanto também parte da natureza, né? Então, olha só que bacana o preâmbulo, né, dessa declaração. O homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa esse planeta, chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo o que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma. Bom, então, se o ser humano está conectado, né, está sujeito às mesmas leis que os demais elementos da sociedade, né, se a gente realmente não consegue separar o coração humano do meio ambiente, né, dizendo que assim que um desses for reformado, tudo será melhor, tudo será resolvido, a gente precisa, então, ter essa convicção, essa compreensão de que o ser humano é uma parte orgânica do mundo, uma parte integral do mundo, e que a vida do ser humano, ela tanto molda o ambiente, como também é profundamente afetada por ele.
Então, a atuação do meio ambiente sobre os seres humanos, dos seres humanos sobre o próprio meio ambiente, é o que faz com que a gente consiga se perceber como parte da natureza e como parte desse processo, né, de transformação que significa o nosso meio natural. Então, toda a compreensão de que a natureza é uma condição, né, que consiste em vida, morte, composição, decomposição de todas as coisas, de que existem essas leis que, apesar da gente tentar dobrar, na verdade, nós estamos sujeitos a essas leis, essa lei universal de que tudo, né, vem de uma criação que é maior do que o próprio ser humano. A natureza, o ser humano, eles foram criados por algo que, cientificamente, a gente não consegue explicar, né? Mas que, no fim das contas, se a gente parar para pensar em termos mais epistemológicos, mais da origem das ciências, como é que a gente explica também a lei da gravidade? Como é que a gente explica a lei da ação e reação? Na verdade, são coisas que as pessoas filosoficamente estudam, mas que a gente aceita como dados, né? A gente aceita porque em algum momento pessoas já fizeram todos os debates que foram possíveis fazer dentro da nossa compreensão, já analisaram vários aspectos relacionados com essas leis e chegaram à conclusão de que essas leis, elas existem, né? Como é que a gente pode, então, comprovar que existe ordem no caos do universo? É uma questão de crença. É uma questão de acreditar que existem coisas que nós ainda não conseguimos explicar. Nós ainda não conseguimos explicar de maneira racional, mas são verdades científicas, né? Então, essa percepção de que ciência e religião caminham juntas, de que a gente reconhece tanto o lado mais, talvez, místico, né? O lado que a gente não explica, o lado que a gente simplesmente confia, acredita, porque é o que faz sentido em termos da nossa existência, né? E a gente complementa isso com as nossas pesquisas científicas, acadêmicas, então aí a gente consegue encontrar um equilíbrio entre o que é a ciência e a religião como duas fontes de conhecimento, né? Então, tô vendo que já tem até algumas perguntas surgindo aqui no chat também, né? E eu vou aproveitar essa oportunidade para abrir para a gente conversar um pouquinho, né? Tem várias coisas que podem ser ditas, várias questões que podem ser colocadas em relação a isso. Espero que tenha feito algum sentido, mesmo que seja para crítica, mesmo que seja para não concordar, para a gente poder, então, seguir nesse nosso diálogo sobre a aplicação dos princípios e como que a gente se encontra nesse mundo para que as coisas possam fazer sentido, né? Então, obrigada pela atenção nesse primeiro momento e vamos ver aí, moderação, como é que a gente vai fazer para ver as nossas perguntas no chat. Eu vou ler para você, para facilitar essa intermediação. A primeira pergunta é do Christopher Davi. Ele pergunta e depois coloca um texto logo abaixo. Então a pergunta é: isso realmente pode ser visto como manipulação das leis da natureza? E aí ele coloca: o ser humano até auxilia no processo de mudança ou adaptação, mas no final das contas ele não altera o resultado final daquilo que ele está mexendo. Ele não transforma a laranja em abacaxi se misturar semente de laranja e limão. Essa é a primeira pergunta. Acho muito bacana. Christopher, né, que fez esse comentário. Isso. Isso. É isso mesmo, né, Christopher? No final das contas, a gente passando... Por isso que eu fiz essa digressão sobre a questão da maneira como a gente vê o mundo, né? O ser humano tem uma presunção, vocês não acham? De achar que tudo que a gente faz aqui, a gente gera outros resultados. Mas no final das contas, a gente está sujeito às mesmas leis, né? A gente pode fazer determinadas manipulações e, obviamente, que essas manipulações, elas geram uma série de consequências positivas e negativas. A minha cunhada é especialista em limão. Ela é doutora em limão, ela é agrônoma.
e eles desenvolvem um limão sem semente e com muito mais suco, que é o que está vendendo agora. Todo mundo quer comprar o vendido do limão. Mas eles não deixaram de fazer limão por conta disso, né? Ele continua sendo um limão, uma fruta cítrica ácida, ele continua precisando de um processo de germinação, mesmo que ele não venha com a semente, mas tem uma outra maneira que a natureza encontra e o ser humano simplesmente manipula, né, para fazer com que esse limão possa crescer, possa virar árvore e ser um limão e dar suco. Isso. E por isso que eu até pergunto isso, porque, tipo, eu acho que nós não manipulamos as leis da natureza, né? Nós sabemos só dar umas mexidinhas no palitinho. Bom, a segunda pergunta é do André Eduardo. Ele pergunta, mas de alguma forma a ciência não é racional? Sim, a ciência é a nossa forma de processar as informações e de produzir conhecimento, né? Racionalidade é uma característica do ser humano e é uma característica... Hoje em dia tem até alguns estudos que estão tentando trazer evidências de outros tipos de racionalidade em outros animais, mas racionalidade, na maneira como a gente entende, né, que é a construção do conhecimento, é algo que é do ser humano, né? E a ciência, sim, é algo que o ser humano desenvolve para fazer sentido das coisas, né? Nós somos a espécie, né, animal dentro desse espectro enorme do que é a natureza, que tem essa capacidade de racionalidade. Nós somos quem consegue fazer sentido e quem consegue utilizar isso para mudar os rumos das coisas que acontecem no nosso universo, né? Então, sim, a ciência é racional, e é um dos ramos do conhecimento. Se a gente para pensar em termos de ciência, como sendo algo que é meramente feito nos laboratórios, nas academias, nas faculdades, na verdade a gente está deixando de fora uma série de outras ciências. A gente está deixando de fora aí as ciências antigas, por exemplo, as comunidades tradicionais que usam raízes para gerar medicamento. Gente, se isso não é ciência, eu não sei o que é, né? Claro que existem formas e formas da gente comprovar a eficácia, testes laboratoriais e certificações e o que quer que seja, mas são níveis, são diferentes ramos dentro da ciência que fazem com que a gente consiga avançar nesse conhecimento. Conhecimento, ele não é exclusividade nossa, né? Não só antropocêntrica, mas também eurocêntrica, né? Conhecimento, ele vem de vários outros espaços e tem várias outras culturas que geram conhecimentos valiosíssimos também com base nessa racionalidade do ser humano e que fazem parte desse conjunto do que a gente considera sendo científico, né? Você tem toda a razão. A próxima pergunta é da Mariana Paulino da Costa. Ela fala, o homem consegue transformar a natureza, mas essa sua conexão por fazer parte dela pode fazer com que ele a altere de uma forma limitada, justamente por a natureza ser algo maior que ele? Então, as nossas limitações, elas vêm no formato de consequências, muitas vezes, né, Mariana? Não sei se vocês já viram uma imagenzinha, a pessoa jogando o lixo no rio, e daqui a pouco vem a enchente e toma toda a comunidade. Vocês já viram essa figurinha, não é? Aparece ela de vez em quando aí, quando a gente tem essas temporadas, essas chuvas e inundações. Então, é essa a questão. A gente afeta o meio ambiente à nossa volta e é afetado pelo meio ambiente à nossa volta. Então, as coisas que a gente faz, elas têm consequências. As consequências, elas podem ser positivas e podem ser negativas. Às vezes, a gente faz coisas pensando que está gerando consequências positivas e, no final das contas, a gente está gerando uma série de impactos não previstos, né? Então, dentro do nosso conhecimento, a gente também precisa reconhecer as nossas limitações de conhecimento. Quantas e quantas vezes a sociedade já fez, né, diversas comunidades já fizeram desvio, por exemplo, do curso de um rio. E aí você desvia o curso do rio e, no final das contas, o rio ele volta para o seu curso. Ele acaba destruindo, né, aquelas coisas que a gente construiu dentro dos espaços que, na verdade, deveriam estar sendo ocupados pelo rio. Eu gosto muito de pensar no exemplo da rodovia transamazônica, né? Que décadas e décadas do pessoal tentando construir, finalizar a transamazônica, e a floresta vem e ela engole o asfalto, engole tudo que tem ali. Então, existem várias limitações para a atuação humana. No final das contas, a gente acha que a gente tem o controle,
e a gente consegue, sim, construir muitas coisas, mas tem várias limitações, com certeza. Até onde eu vi, ainda não tem novas perguntas. Se alguém mais gostaria de fazer, é só escrever no chat que a gente dá o recado. Precisa escrever no chat, eu gostaria de perguntar. Pode perguntar. Então, essa reflexão a respeito da limitação do ser humano para poder ter essa manipulação das questões naturais, isso me fez lembrar de uma coisa que eu havia lido há pouco tempo, que foi a criação dos buracos negros em laboratório. Isso me fez questionar, porque, por exemplo, felizmente isso foi, né, equilibrado, foi feito com os devidos cuidados e não causou nenhum tipo de grande problema, creio eu. Mas com essa manipulação em laboratório constante, esse desenvolvimento científico, sabe, isso não poderia levar, por exemplo, porque a gente já sabe que a humanidade muitas vezes desestabilizou a questão natural do nosso planeta por conta do seu consumo, por conta das suas produções físicas, químicas e etc. Então, quando a gente pensa que hoje em dia o ser humano consegue criar um buraco negro dentro de um laboratório, isso não poderia levar a um futuro desequilíbrio natural que acabaria quebrando todas as leis naturais presentes dentro do nosso, pelo menos dentro do nosso planeta? João, muito bacana essa sua reflexão, porque quando a gente fala em avanços científicos, a gente sempre tem que pensar no aspecto ético, né? No aspecto moral até, porque a ética ela é algo que é construído e são determinados acordos, mas a moralidade ela vem dos nossos valores, né? Ela vem dos nossos princípios, das coisas que nós valorizamos e colocamos como sendo importantes para nós e para a humanidade de uma forma geral. Então, não é só um aspecto ético de comportamental, é mais um aspecto mesmo de convicção daquilo que a gente acredita que são as coisas importantes para a nossa existência enquanto indivíduo, mas também enquanto sociedade, né? Enquanto humanidade de uma maneira geral. Se a gente para pensar em outros momentos, em outras criações do ser humano também, né? Que já tiveram esses impactos extremamente negativos, como você colocou o exemplo aí dos buracos negros, a gente pode pensar, por exemplo, na energia atômica, né? A energia atômica, ela tem uma série de usos muito positivos, a gente tem uma série de coisas que podem ser feitas a partir da tecnologia do desenvolvimento da energia atômica, que foram um avanço incrível para a humanidade, né? Ao mesmo tempo, a gente viu as bombas atômicas que foram utilizadas para dizimar populações, né? Que geram uma série de consequências que vão além daquele momento em que a bomba estoura, né? Não é simplesmente uma bomba que explode e mata as pessoas que estão ali em volta, mas ela contamina todo o ambiente, ela faz com que uma série de mutações genéticas aconteçam e gera uma onda de destruição terrível. O que não significa que a energia atômica é negativa. O que significa que o ser humano, quando ele utiliza os avanços da ciência, ele precisa ter uma base moral, uma base de princípios e valores e crenças que realmente permitam que as decisões que são tomadas não sejam decisões egoístas, decisões políticas, decisões que são tomadas no calor do momento, né, dando vazão mais ao aspecto irracional do ser humano do que racional. Né? Porque, no final das contas, o ego, a sede de poder, tudo isso são coisas que a gente tem mesmo, o ser humano ele tem essa natureza, é instinto de sobrevivência, é um instinto competitivo, mas ainda assim a gente também tem uma natureza cooperativa, colaborativa, de cuidado, de empatia. Então, qual dos dois lobos que a gente vai alimentar, né? Vocês conhecem a história do lobo? Então, a história é que um avô, né, foi contar pro netinho que existem dois lobos que moram dentro do coração do ser humano. E aí um lobo é um lobo mau, é um lobo que gera uma série de sentimentos negativos, de força, de opressão. Outro lobo é um lobo bom, é um lobo que cuida, é um lobo que vive em matilha, é um lobo que se preocupa com os outros. E o menino pergunta, mas qual é o lobo que vai ganhar nessa disputa? E o avô diz, é o lobo que você alimentar. Então, se a gente alimenta
esse lado destrutivo, é o que a gente vai ter destruição. Mas se a gente consegue trabalhar de uma maneira construtiva, lembrando que o ser humano tem todas as qualidades espirituais positivas dentro dele, o lobo bom ganha. Não estou dizendo que o lobo mau vai morrer, não. Ele continua lá e ele é importante também. A gente precisa desse elemento de sobrevivência, de medo, né, que nos dá esse movimento, mas ele não é o que deve predominar dentro do nosso aspecto racional do ser humano. Né? Tem uma pergunta também muito interessante do Nicolas Guidara. Ele fala, às vezes, quando pensamos na natureza, olhamos apenas para o meio ambiente no mundo externo, mas esquecemos de nós, que nós, seres humanos, também somos a natureza. Você acha que ao cuidar da natureza, nós nos reconectamos com o nosso mundo interno? Eu tenho muita convicção disso, mas eu moro na roça, eu moro no meio do mato. Eu acho que a nossa conexão com a natureza ela é algo que nos reconecta assim com o nosso lado mais humano, né? Porque na verdade tem uma citação que diz que a cidade é o lugar da racionalidade, né? Da cabeça, da ação, e o campo é o lugar da alma. Que bom seria se a gente conseguisse ter uma relação em que a gente pudesse tanto valorizar o nosso aspecto mais prático, mais racional, mais de realizações ali do dia a dia, mas também pudesse ter esse espaço de retorno e conexão com a natureza, né? Porque, sei lá, vocês têm bichinho de estimação? Eu fico pensando nos meus cachorros, na maneira como eles me fazem bem, na maneira como a gente sente o amor que vem deles, a gente sente a necessidade de cuidar deles, a gente se conecta, né? Com as nossas plantas, eu acho que é a mesma coisa também. Gatos e cachorros, ó, o pessoal tá falando aqui. O jardim da tia. Cara, olha, eu, sinceramente, quando eu tô super estressada, eu vou pro jardim e eu começo a puxar matinho. Começa a puxar os matinhos, começa a ver. E a gente vê que existe uma harmonia tão grande entre a natureza, né? Ó, a Tatiana tá falando que tem cachorro e coelho também. E aí essa harmonia, essa convivência com outros elementos, ela inclusive faz com que a gente resgate um pouco da nossa humildade, né? Do que a gente faz parte, de como a gente se conecta com todas essas outras coisas e que não é simplesmente uma questão de produtividade, de excelência. Claro que a gente quer ser produtivo, claro que a gente quer ser excelente em tudo que a gente faz, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira que respeite a nossa natureza também e que nos conecte com a natureza à nossa volta, né? A gente é parte integrante dessa natureza. Teve um comentário aqui, antes de eu ter lido a pergunta, eu deveria ter lido, né? Colocaram aqui o Ariel. Essa reflexão entraria muito no conceito de teoria do caos e efeito borboleta se pararmos para pensar. É um tema muito interessante, talvez uma dos experimentos mais arriscados nas últimas décadas. Isso em conexão com o que o João Vitor tinha falado, né? Isso. Realmente é o efeito borboleta, né? Tudo que a gente faz acaba tendo um impacto maior e às vezes imprevisível. Tudo que a gente tira do lugar tem um impacto. E aí é difícil a gente ver isso pensando no nosso microcosmos aqui, nós, né? No nosso dia a dia. Mas eu lembro quando eu era pequena que a gente começou a estudar a questão da chuva ácida. Vocês já estudaram sobre chuva ácida? Que é a tal história. Não é a poluição que eu gerei aqui no meu cantinho, o desmatamento que fizeram aqui perto de casa, que vai gerar a chuva ácida que vai cair aqui. Essa chuva ácida vai cair em outros lugares. A enchente ela vai acontecer também em outros lugares. O aquecimento global ele continua acontecendo agora, não é mais uma questão de mudança climática, é uma questão de emergência climática. E isso tudo tem a ver com coisas que nós fazemos e deixamos de fazer. Então, com certeza, efeito borboleta total, concordo com você, sim. Sobre aquela reflexão de você estar com a natureza, né, que você tinha comentado, o Christopher colocou uma coisa adicional que algumas vezes ele cuida do jardim da tia dele, poda plantas, tira matinhos, etc., pé na terra e sentado no chão. Ele sente a mente mais leve e se perde no tempo.
Muito bom. Eu vi outros comentários nessa linha também, né? Não sei se foi a Tatiana que falou de colocar o pé no chão, andar descalça. Eu sou dessas também, viu, gente? Acho que a gente precisa dessa conexão, porque no fim das contas, nós somos parte da natureza, que é o nosso tema, mas nós também somos, lembrando disso, a gente tem que lembrar que nós somos energia. E essas trocas de energia, elas são muito importantes, né? Tem uma amiga que é bioquímica, e aí ela fala, de vez em quando eu preciso ir para a praia porque eu vou, me jogo no mar e faço uma pilha. Gente, aí eu parei para pensar, falei, meu Deus, que coisa de doido, né? Mas é uma pilha mesmo, você inverte o polo energético. Você está se jogando com toda aquela energia que você tem dentro de um universo de água com sal. É uma pilha que você está fazendo. É uma energia trocada aquilo ali. Então faz todo sentido a gente precisar ir para o mar de vez em quando, né? Quem tem essa coisa com praia que eu tenho. De estar conectado assim, com a energia do cosmos, né? Tinha alguém com mão levantada. Então, o Acácio levantou a mão. Poderia abrir o microfone? E aí, sua palavra. Oi. Boa noite, gente. É boa noite já, né? Boa noite já. Primeiro eu queria falar que é um tema muito gostoso de se falar sobre filosofia e natureza. Eu falo assim porque o curso que eu faço na universidade, eu faço enfermagem, né? E nessa quarentena, a gente fica doido. A gente não tem psicológico, a gente não fica um ser normal, né? E eu me encontrei no estudo da antroposofia, como você tinha falado. E tudo que você disse, eu consigo ver agora, que seria você se ligar com as forças da natureza e você se encontrar nesse meio para saber lidar com as situações do dia a dia. E quando você faz isso, você tem uma mudança drástica, mas num sentido bom para você, porque você começa a se enxergar como parte dessa natureza e começa a interligar o seu corpo com elementos da natureza, né? E eu faço um curso de antroposofia, né, de práticas integrativas, com ênfase em antroposofia, e é uma linha de raciocínio muito tênue, né, que se você desvia um pouco, você vai para um ramo assim que você se perde. Mas você tem uma ligação, você é um ser humano como um todo. Tudo que você faz, tudo que faz está interligado, né? E uma das coisas que eu comecei a praticar muito, e é uma possível pós-graduação para mim, é em práticas integrativas com ênfase em yoga. Porque eu comecei a fazer yoga. E hoje eu vejo os benefícios da prática de respiração, né, em contato com a natureza. Eu falava assim, nossa, acordar 8 horas da manhã para ir para aula, misericórdia. Hoje eu acordo 6h30 para fazer meditação guiada, né? Então, quando você começa a ter benefícios para você, você começa a enxergar as pessoas, o mundo, de uma maneira totalmente diferente, né? E que se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento sobre o que é antroposofia, não vou falar que o mundo seria melhor, mas a gente saberia lidar totalmente diferente com as situações de estresse que a gente enfrenta no dia a dia, né? Ainda mais nesse período de isolamento, que não é nem quarentena, que isso aí virou uma piada já. Esse isolamento que a gente está tendo. Então é muito bacana ver que tem muita gente aqui, né, querendo estudar e saber sobre isso, para tentar mudar o estilo de vida e ver as coisas de uma maneira diferente, né? Então eu acho muito bacana e eu super indico, gente, estudem antroposofia, pelo amor de Deus, vocês vão sair daqui, ó, zen. Muito bacana, Cássio. Eu também acho que faz muito bem a gente se encontrar nesses espaços das coisas que são ditas menos tradicionais, né? No fim das contas, são super tradicionais. Se a gente for olhar do outro lado do mundo, todo mundo faz yoga, todo mundo faz meditação. A gente aqui na nossa sociedade é que está começando a descobrir essas coisas por agora. Mas é essa questão da gente ver a integralidade, né? Tanto do ser humano com a natureza, que no final das contas a gente não dissocia, né? O ser humano, ele é parte integrante da natureza e a natureza é parte integrante do ser humano, mas também entre as ciências, né? Entre os ramos do conhecimento. Essa prática, essa maneira como o conhecimento científico é organizado dentro das universidades,
em que a gente, de certa forma, fragmenta, né? Então, você estuda a enfermagem, outra pessoa vai estudar arquitetura, outra pessoa vai estudar direito, outro vai estudar, não sei, sociologia. No fim das contas, essa fragmentação, ela é só uma maneira de operacionalizar, é só para a gente poder se aprofundar mais nas coisas que a gente tem mais dom, ou mais talento, ou mais interesse. Mas, na verdade, o conhecimento, ele é uma coisa só, né? No fim das contas, a gente só tem pedacinhos desse conhecimento que precisam ir se conectando. Então, se vocês têm a oportunidade de fazer cursos complementares, que às vezes parece que não tem nada a ver com a área que você escolheu para sua profissão, que você quer se dedicar, mas isso ajuda a abrir cabeça e ajuda a fazer conexões, inclusive racionais, né? Para que a gente possa se ver dentro dessa integralidade do ser humano. Então, muito bacana. Cássio, também concordo com a sua recomendação. Tem muita gente aqui falando, né? Como a gente mora em cidade grande, né? A maioria das pessoas se sintonizou, né? De pensamento de querer estar, né? Num lugar mais de natureza. Então, tem comentários como o sonho do morador urbano, da Yasmin, é um pouquinho de mato e mar. Tem outras pessoas que falam, tipo a Gisele, eu converso com as árvores, coloco até música clássica para elas. O Christopher colocou que praia com rede e música tranquila é um combo dos sonhos. É verdade. E o Lucas fala que tem mais o que fazer do que ficar olhando nuvens. Lucas, então não precisa só ficar olhando nuvem, mas de repente ter um vasinho de planta dentro de casa, sabe? É aquela coisa assim da gente, às vezes, na verdade, eu falo que eu gosto de planta, eu sou cientista política, sou educadora, e eu achava que eu ia ser bióloga e trabalhar com planta, mas as minhas plantinhas mesmo, assim, essas de vaso, elas não duram muita coisa não, porque eu não sou muito boa de ficar regando e tudo mais. Mas, se vocês puderem, às vezes não é a nuvem, às vezes é o cachorro, às vezes é você observar gente, sabe? Natureza não é só planta, não é só bicho, é gente. De repente você tem mais ligação com isso, de ver o que está acontecendo com as pessoas, de se preocupar, de exercitar a sua empatia, de mandar boas energias para as pessoas. Tem gente que faz esses cursos de reiki, minha filha faz reiki, né? Ela é reikiana e teta healer. Então, mesmo que você não esteja próximo, a gente está vivendo esse momento agora em que a gente não pode estar fisicamente próximo, mas a gente pode, né, mandar boas energias em formato de oração, em formato de meditação, respirando, né? O prana que está aí, né? Do yoga, a gente vê que é a energia vital, né? Que a gente respira, especialmente de manhãzinha cedo. Ó, o Christopher falando aqui, até a mesinha de bar, né? Traz as boas energias e boas histórias. A questão é essa, a questão é a gente não ficar só centrado em nós mesmos, né? É a gente conseguir ver a integralidade da nossa existência e a nossa conexão com outras pessoas e com outras coisas à nossa volta. Faz uma faxina na casa, fazer uma faxina na casa também é cuidar do nosso ambiente, né? Fazer com que as coisas à nossa volta estejam bonitas, organizadas, tudo isso faz bem para a alma, né? Tem um comentário interessante aqui também do Ariel, ele fala, as nuvens e a natureza são para sempre, as coisas que fazemos são temporais, não adianta perdermos a passagem que temos no mundo em coisas materiais, porque nosso tempo é curto, temos que aproveitar a experiência ao máximo. A Heloísa coloca, com a quarentena, criei o hábito de fazer yoga e plantar temperos e outras plantinhas, é o que vem me salvando psicologicamente. Muito bacana, e aí a gente vai se descobrindo em outras coisas, né? A gente vai vendo essa nossa existência, a gente vai se conectando com as nossas plantinhas, as nossas ervinhas que a gente começa a cultivar, e se dá conta dessa nossa existência maior, né? Realmente, o que existe não é simplesmente a gente trabalhar para ganhar dinheiro, não, resolver problema e pagar boleto. O que existe são as nossas relações, o que existe é a nossa saúde emocional e o que a gente pode adquirir de conhecimento para gerar transformação. Acho que isso é importante a gente fazer essa conexão, né? O ciclo de palestras fala sobre isso, sobre como que a gente consegue servir
a humanidade, como que a gente consegue colocar esses princípios, essas coisas que a gente acredita, os nossos talentos, as coisas que a gente aprende para poder ajudar outras pessoas. Então, de repente, fazer um exercício em casa, puxa a mãe para fazer junto, faz pelo Zoom ou pelo Meets aí com outras pessoas, marca um horário para bater um papo, mesmo que não seja na mesa do bar, mas cada um tomando seu suquinho de laranja e conversando, falando um pouquinho, para saber como é que os outros estão e fazer essa conexão mais humana, coração a coração, né? A Maria Júlia, ela disse que veio do interior, aí veio para São Paulo depois, né? E sente muita falta de ter essa conexão com a natureza. A Mariana Paulino fala que a prática de exercícios em casa ajudou muito a lidar com a ansiedade e excesso na quarentena. A Denise concorda com a Ariel. E a Maria Júlia também, falando em plantinhas, eu sempre abraço o meu alecrim. Ajuda a amenizar a ansiedade. Plantas são vidas. Muito bom. Aqui em casa, como eu falei para vocês, a gente mora em chácara, né? Mora na roça. Então, a gente tem esse privilégio de poder ter bastante espaço. E aí, a gente começou uma horta, bem pequenininha, não é uma coisa muito grande, não, mas a gente está aprendendo um pouquinho mais, especialmente meu marido, sobre essa questão de como trabalhar com agrofloresta. Aí a gente já tem aqui rúcula, beterraba, cenoura, o que mais que a gente tem plantado? Couve, tem um monte de coisa plantada. Ainda não sabemos se o experimento vai vingar, não, mas só de estar com o pé na terra, só de poder mexer com um pouquinho de terra, já é bem bacana. Mas tem outras alternativas, né? Para quem veio da cidade pequena para a cidade grande, tem uma amiga minha que está fazendo agora um terrário com um monte dessas plantinhas pequenininhas como que chama isso? Suculentas e cactos, pedrinhas bonitinhas. E aí isso também é uma maneira que a gente pode se conectar. Isso é uma coisa que no Oriente eles fazem muito, né? Nas culturas orientais eles têm muito esses terrários, bonsai, coisas dentro de casa para gerarem essa conexão com a terra, com pedra, com planta, né? Para a gente poder sobreviver a esses tempos sombrios em que a gente quase não pode sair de casa. Vamos sobrevivendo. Teve um comentário interessante do Christopher Davi, ele fala sobre a gente não perder, que foi dito, né, pela Ariel, não perder passagem que temos com coisas materiais, e ele pensou, logo depois que escutou, que algumas pessoas ficam vendo mensagens no celular em vez de aproveitar esses momentos interessantes que a natureza produz. Então, esse insight também foi legal. Gente, tem uma palestra muito legal, eu vou ver se eu consigo achar aqui para poder botar no chat para vocês o link, que fala, ela é uma psicóloga social, a Amy Cuddy, talvez vocês já até tenham assistido esse vídeo, é uma palestra do TED Talks, sabe? E ela fala sobre como a maneira como a gente se coloca fisicamente afeta os nossos hormônios. Então, esse negócio de ficar no celular e não ver o mundo em volta é uma coisa que realmente está preocupante na sociedade. Quando a gente se coloca assim, que a gente se fecha nessa posição, a gente está aumentando o nosso nível de cortisol e diminuindo o nosso nível de testosterona. Então, a gente se coloca em posições de baixo poder. Acreditam nisso? Muito legal. Assistam a palestra da Amy Cuddy, que vale muito a pena, vocês vão curtir, e dá para colocar em prática já, agora, né? Então, como é que a gente se coloca, se abre para o mundo, se olha em volta, né? Se conecta com tudo isso e aumenta os nossos níveis hormonais. Para o Acácio, que é enfermeiro, é hormonal, testado em laboratório. Aumenta o nosso nível de testosterona, que dá mais energia, mais coragem, e diminui o cortisol, que é o estresse, aquela coisa da gente ficar ali sofrendo com as coisas, né? Assistam. Sem mais perguntas, se alguém quiser falar com o microfone, se alguém quiser abrir, o Ricardo levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Oi, gente. Mari, então vamos lá. Uma delícia esse bate-papo aqui, viu? Estou gostando muito, é muito agradável a gente conseguir sair um pouquinho do lógico, do racional, das nossas exigências do dia a dia,
né, das questões aqui da universidade, em que estamos todos aqui inseridos, né, de pensar de forma lógica e racional e dar atenção a este outro caminho, né, do conhecimento pela via imaterial, espiritual. Isso é maravilhoso, né? A gente vê o quanto isso toca na gente, a gente sente falta, né? Queria voltar um pouquinho, só aquele pensamento filosófico da lei universal da natureza, né? Porque se a gente é átomo, próton, nêutron, e é uma combinação de energias deste único processo, do qual forma a pedra, forma a planta, forma um cachorro e forma a gente, né? Nós somos resultados dessa combinação de energias. E o nosso pensamento, dentro desta lógica que eu estou indo, o nosso pensamento, então, é manifestação de energia. Nós estamos manifestando energias para o mundo, porque somos compostos de energia, né? Então, quando a gente pensa da forma científica, racional, lógica, nós estamos direcionando energia, direcionando materializações para um certo entendimento de desenvolvimento. Porém, quando você colocou, foi muito interessante, porque se a gente não tem uma base moral, ética, né, para nos alicerçar no mundo sobre um propósito, a gente vai para caminhos que faz a gente se perder, né? Então, essa questão da evolução espiritual, afetiva, faz com que a gente tenha, então, a possibilidade de pensar desenvolvimento além do racional, né? Pensar desenvolvimento em cooperação, em sociedade, em grupos, em coletivos, pensar para o outro com empatia e tudo mais, né? Enfim, nós somos... O que eu quero com tudo isso? Nós somos, agora, inclusive, com esse momento de pandemia e tudo mais, a gente é muito exigido na competição, na racionalidade, de vir para a universidade para estudar, para tirar nota, e não para aprender a ser um ser humano mais contributivo ao mundo. Então, a gente está em um caminho muito vicioso para esta linha. E eu entendo que isso muito pode ajudar na nossa escolha, sobre o que nós fazemos com o nosso ócio. Porque o ócio, ele aparece. Em algum momento a gente tem ócio. O pessoal falou aí, pegar no celular, plantar uma coisa e tal. Então, é a direção do nosso ócio, é o que a gente transforma o mundo, né? Então, dentro dessa concepção da fé propriamente, porque a fé Bahá'í traz essa discussão de uma forma muito linda. Então, essa relação entre o mundo racional competitivo e o mundo espiritual, tal, o que você poderia acrescentar dentro dessa fala para a gente sobre esse equilíbrio, né? Bom, acho que não tem receita de bolo, né, Ricardo? Acho que é sempre essa questão da gente estar se olhando, se avaliando e verificando onde é que a gente consegue encontrar equilíbrios. Eu fiz com os meus alunos na semana passada, os meninos do terceiro ano, uma conversa sobre as 4 dimensões da realidade do ser humano, né? E o que é que a gente valoriza mais e como é que a gente faz para ter uma existência mais balanceada. E aí isso vem lá da psicologia positiva do Nosrat Pezeshkian, e ele fala que são essas 4 dimensões. Então, uma das dimensões é o corpo, né? Tem gente que é muito afeto à questão do corpo, da beleza, da academia, da saúde física, do vigor. Então, essa é uma dimensão. Tem a outra dimensão, que é a dimensão mais acadêmica, né, das coisas que a gente alcança em termos do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Então, é estudo, é trabalho. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão dos relacionamentos. Então, tem gente que prefere ficar mais sozinha, mais introspectivo, tem gente que já é mais expansivo, e aí nessa pandemia tá ficando doido, porque não consegue encontrar com as pessoas, né? Então, tem diferentes perfis aí psicológicos. E tem também a outra dimensão, que é justamente essa dimensão que é mais espiritual, em termos de propósito, do que a gente está fazendo aqui, né? Do que a gente acredita em relação à vida, do que a gente acredita em relação ao pós-vida até. E aí, tem vários testes que, se vocês colocarem sobre dimensões de uma vida equilibrada, tem para estudante, tem para profissional. Procurem isso na internet, porque tem esses testes que vocês vão atribuindo notas para as coisas que vocês fazem. Então, deixa eu ver, eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu vou para academia, eu faço meu treino em casa, faço meu yoga, tarará, tarará. Então, eu tenho uma pontuação
para essa área da minha vida. Para minha área de relacionamentos, eu sou uma pessoa que, nossa, preciso estar sempre com os meus colegas, apesar de não aguentar mais reunião virtual, mas eu sempre faço uma baladinha virtual ali no Meet ou no Zoom, eu estou sempre tentando encontrar as pessoas, então eu dou muito valor a isso. Ou eu sou uma pessoa mais introspectiva. E você vai se dando essa pontuação e isso vai gerar um gráfico, né? Na verdade, tem alguns que são um gráfico e outros que são só um resultado numérico. Mas o que a gente busca? Se a gente pensar nesse diagrama, né, em 4 quadrantes dentro da matemática ali, então você tem o quadrante para cima, direita, esquerda, para baixo, direita, esquerda, e o que acontece? Você vai subindo na sua escala para cada uma dessas coisas, para cada uma dessas dimensões. E o gráfico que se forma, ele pode ser um gráfico que valoriza muito os relacionamentos e pouco a sua saúde, ou que valoriza muito a questão acadêmica ou profissional e pouco a questão de como você vê os seus princípios. E isso vai gerar uma forma lá, né? E qual que é a forma ideal que a gente está buscando? É um círculo. A gente está buscando uma maneira de equilibrar essas 4 dimensões para que a gente realmente esteja trabalhando em todos os aspectos da nossa realidade. E é interessante porque a psicologia positiva faz essa avaliação de que na nossa sociedade aqui, desse lado do mundo, né, na sociedade ocidental, a gente tende a valorizar mais o quadrante do corpo e das coisas que a gente conquista academicamente e profissionalmente, enquanto que as culturas mais orientais tendem a valorizar os quadrantes de baixo, que são justamente os relacionamentos e os nossos princípios e o nosso propósito. Mas que, na verdade, o que a gente precisa é poder lidar nos 4 quadrantes, para que realmente o nosso gráfico seja algo que a gente consiga equilibrar de uma maneira satisfatória para poder seguir avançando, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa pensar, a gente precisa estar atento aonde a gente está botando a nossa energia, porque é o que você falou, tem muita exigência intelectual, muita exigência racional. E como é que a gente compensa isso com outras atividades nos outros quadrantes para poder realmente viver uma vida equilibrada? Eu vou botar o nome do psicólogo aqui no chat para vocês poderem pesquisar depois, tá? Bom, estamos chegando ao fim desse encontro. Se alguém mais tiver uma pergunta, abre o seu microfone. Vou dar mais uns minutinhos, senão a gente pode agradecer a participação de todos, principalmente da Mary, que aceitou o nosso convite e foi sensacional a explicação, a explanação e a interação com todo mundo. Somos agradecidos pela sua presença. Eu gostaria de anunciar o nosso próximo encontro, será daqui 15 dias, no dia 21. O nosso convidado será meu pai, ele vai falar sobre evidências e provas da existência de Deus, um tema também muito instigante. Gostaríamos de contar com a presença de todos aqui para que a gente possa continuar essa conversa que foi muito recíproca, né? Tanto da palestrante quanto dos convidados. Então, para encerrar, gostaria de agradecer a todos a presença, que tenham uma boa noite e se quiserem continuar essa conversa, né, mandarem perguntas, pode mandar para o Ricardo, a gente vai passar para a Mary para que ela possa também continuar essa conversa em outros momentos. Passo a palavra para o Ricardo agora. Bom, gente, então muito bacana, agradeço muito também, foi bem legal a gente iniciar desta forma tão gostosa, né, saudável, instigante, inspiradora. Este é o propósito desses encontros, tá? Então, ao próximo, olha que tema interessante, né? Evidências e provas da existência de Deus, para a gente pensar de forma racional e espiritual e material, como que a gente resolve essa equação? Como é que a gente explica isso? Então vai ser muito interessante, eu já estou bastante aqui curioso para saber como vai ser essa abordagem, e fica aí o convite estendido. Mari, muito obrigado por sua presença, sua participação e contribuição com a gente. Acho que faz muito bem para a nossa saúde mental e espiritual ter esses espaços e contar com pessoas como você, como Nader, que nos ofertaram aí esta oportunidade. Então,
Grato mesmo, em nome da nossa universidade, pela presença de todos e principalmente de vocês por nos disponibilizarem esse bate-papo tão gostoso. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito gostoso o bate-papo, os comentários foram super legais, botam a gente para pensar em vários aspectos. Eu gosto de fazer essas conversas mais informais porque justamente desengessa, né? A gente consegue trazer outras perspectivas. Eu acho muito legal. Então, parabéns para vocês por esse espaço. E olha, deixa eu só fazer aqui a minha propaganda do pai do Nader. O cara é fenomenal, não estou brincando. Ele foi meu professor no mestrado. É um cara que tem uma visão de mundo assim incrível. Não percam, de verdade vai ser muito legal. Então, parabéns, obrigada pelo convite e a gente se vê por aí. Valeu, gente. Obrigado a todos. Boa noite para todos. Boa aula para vocês, né? Vamos nos conversando. Vou encaminhar no e-mail para vocês a programação completa para que vocês tenham acesso e já se programem, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Fiquem bem. Valeu, boa noite. Valeu. Tchauzão. Boa noite. Boa noite. Falou, boa Tchau, noite. tchau. E até a próxima. Até.